Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim e a todos os ministros, irmãos e irmãs que estão reunidos hoje, sexta-feira, 8 de março deste ano de 2024. E estão conectados pelo satélite Amazonas e pelo satélite Eutelsat 8 e pelos outros meios de comunicação. Nos fala em 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante. Certamente não me convém me gloriar, mas virei nas visões e nas revelações do Senhor. Conheço a um homem em Cristo que faz 14 anos, sem o corpo não sei, se fora do corpo não sei, escreve 14 anos. Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu e escreveu o terceiro céu. E isso representa a terceira dispensação. Ou seja, das últimas três, que corresponde à sétima dispensação, que é a dispensação do reino. E conheço tal homem, sem o corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe que foi arrebatado ao paraíso, onde ouviu palavras inefáveis, que não é dado ao homem expressar, indizíveis. E escreve: paraíso, que tal homem me gloriarei eu, mas de mim mesmo em nada me gloriarei, senão nas minhas fraquezas ou debilidades. As dimensões, esse é o tema que estaremos estudando e escutando e vendo, que foi pregado pelo Dr. William Souto Santiago no dia 24 de maio de 2015 em Cali, Colômbia. Podem assentar-se, por favor. Nos fala na mensagem: prepara-te para o encontro com Jesus Cristo, que foi pregado em 6 de julho de 2014 na Colômbia, em Cali, Colômbia, nos diz: quando eles vejam vindo Cristo vindo pela sua igreja, dirão: este é quem nós estamos esperando. Mas ele não vem por eles, ele vem pela sua igreja. Ele está citando essa porção do livro de Citações, da página 22, parágrafo 176, onde nos diz, e aí estão essas duas testemunhas, e quando eles atormentem o mundo com as suas pregações e reúnam novamente os judeus, trazendo-os ao arrependimento, trazendo-os novamente para que creiam, quando vejam Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: olhai, este é o Deus a quem esperávamos. Este é ele, mas ele não vem por eles, vem pela sua noiva. E a sua noiva, quando José foi ao Egito, ele não levou os seus irmãos junto com ele, mas ele tinha a sua noiva ali. Quando deu-se a conhecer a seus irmãos, não tinha ninguém presente. Está exatamente certo. E quando ele mesmo se dê a conhecer para estes judeus, não vai haver ou ter ninguém aí, só os judeus. Aí estão esses que mataram José de pé aí, e disse: bom, eu sou José, vosso irmão. E chorou e disseram: agora sabemos que estamos expostos a ele, estamos em suas mãos porque o matamos. A mesma coisa, esses judeus vão ter o grande tempo de batalha antes da vinda, agora, da perseguição, fazendo-os correr novamente ou chegar à pátria natal. Os leva a eles como um monte de ovelhas novamente ao Monte Carmelo lá. Quando o Senhor Jesus Cristo venha pela sua noiva e eles o vejam ele, eles dirão: este é quem
temos esperado. Este é quem temos esperado. Ali está ele. Ele se levantará com cura nas suas asas. Ele escreve aí: os judeus veem a Cristo vindo pela noiva. Moisés e Elias e as suas pregações atormentam. Isso é o que está nos falando aqui o nosso irmão William, e ele continua dizendo agora. Continuando. Apocalipse capítulo 10. A vinda do anjo forte que vem com o livrinho aberto na sua mão. E vem clamando como quando um leão ruge, 7 trovões emitindo, produzindo suas vozes. E isso é Cristo vindo pela sua igreja com o título de propriedade, o livro selado com 7 selos que ele tomou no céu e o abre. O título de propriedade dos céus e da terra, o título de propriedade onde estão escritos nossos nomes, escritos por Deus desde antes da criação, desde antes da fundação. Agora, quando um selo é aberto, acontece ou ocorre um distúrbio, tal como aconteceu nas eras, e este anjo descendo do céu, envolvido em uma nuvem, cercado por uma nuvem com arco-íris sobre a sua cabeça e com um livrinho na sua mão, para entregá-lo para um homem para que o coma, e dessa forma profetizar sobre muitos povos, nações e línguas, e dar à igreja noiva a fé para ser transformados e raptados. Porque a fé para ser transformados e raptados está nos trovões, e os trovões revelam o mistério da sua vinda. Os trovões revelam o mistério do 7º selo. E os trovões, aos trovões revelarem o mistério do 7º selo, então é aberto este selo, é aberto este mistério, esse mistério é aberto para a igreja noiva, que será transformada e raptada, porque ele vem pela sua noiva. No livro dos selos, na página 112, nos diz: uma trombeta sempre anuncia uma guerra ou uma confusão ou distúrbio político, e aí começa uma guerra daí. Quando você se enrosca na política e tudo se encontra em tanta confusão como temos hoje em dia, então tenham muito cuidado, porque uma guerra está perto. O reino ainda pertence ao diabo. Todavia, ele tem essa parte em suas mãos ou na mão. Preste bastante atenção, o mundo foi redimido por Cristo e ele está operando a parte de redentor semelhante, redimindo os seus súditos, até o último que tem o seu nome no livro tenha recebido a sua redenção e tenha sido selado. Agora, vocês entendem bem? Então, ele vem do seu trono, o trono do seu Pai, se apresenta e toma o livro da mão de Deus. Quem está sobre o trono? Esse que está sobre o trono e reclama os seus direitos. A primeira coisa que ele faz é chamar a sua noiva. Qual é a primeira coisa que faz? Quando ele desce com o livro e faz essa obra de reclamação, a primeira coisinha que ele faz é chamar a sua noiva. E com esse chamado, ou chamamento, acontecem um sem número de eventos ou acontecimentos, porque lembre-se que a terceira etapa é para a noiva, para as virgens fátuas e é para os perdidos. E também os 144 mil recebem bênção, os quais serão selados por esse ministério, os 144 mil. Agora vejam que, neste lapso, intervalo de tempo, onde ele está chamando a sua noiva, isso já corresponde ou cabe a esta hora de reclamação, porque ele, nas eras nas quais ele esteve manifestado através de cada anjo,
mensageiro, ele esteve chamando e juntando a esses escolhidos, mas com esse chamado, com essa chuva da manhã, caiu sobre toda a semente, trigo e joio. E foram recolhidos, todos foram recolhidos, mas ele lhes falou que não arrancasse, e não se arrancasse. Os servos mensageiros perguntaram ou fizeram a pergunta: querem que arranquemos o joio? E ele lhe respondeu que não, deixem crescer juntos. E assim aconteceu, foi de era em era, e no nosso tempo tem sido juntado, ou foi juntado os escolhidos, pertencentes à era da pedra angular, mas também estavam aí misturados esses três grupos. O irmão Branham diz que sempre existem ou coexistem em cada liberação ou libertação na qual Deus está realizando, fazendo seu programa, sempre estão os três grupos. Mas para o tempo do fim, ele em São Mateus, no capítulo 13, nessa parábola do trigo e do joio, aí nos mostra que ele enviaria esses anjos ceifadores para realizar essa separação, essa segregação. Portanto, com a vinda desse anjo forte de Apocalipse 10, clamando como quando um leão ruge, porque na sua segunda vinda ele vem como leão e não como cordeiro, e realiza toda a obra que cabe à dispensação do reino, a qual é uma obra de reclamação, essa obra. Na obra e manifestação de Deus através dos mensageiros, nas eras, e no tempo do nosso irmão William Souto Santiago, foi um tempo como cordeiro, porque todavia ainda se faziam, se realizavam, dava-se a oportunidade para as pessoas receberem a Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no seu sangue, sendo batizadas depois nas águas, e assim recebiam o Espírito Santo, nasciam de novo, e Deus ia formando de era em era, e também no tempo onde essas boas novas estiveram sendo trazidas por esse arcanjo, estava se dando a oportunidade de que entrassem para fazer parte da etapa que correspondia a cada era. E depois que foi lançado, jogado até o último escolhido no sangue, fecha-se a dispensação da graça, mas nesse tempo, durante esse tempo, já tinha que estar o instrumento em quem Deus estaria ministrando em uma nova era, em uma nova dispensação. E já para esses dias e terminando ou finalizando, como nas corridas de bastão, esse ministério que estava no meio da igreja, chamando e juntando os escolhidos da era da pedra angular, para que depois, esse próximo, esse outro, para o qual se passa o cetro, nessa corrida de bastão, vejam como inicia ou arranca dentro desse último tramo ou trajeto, e é o que corresponde esse tramo ainda ao que está correndo. Chega-se o momento onde já passa o cetro ou bastão e arranca, inicia esse tramo, esse trajeto novo, mas já dentro aí nos últimos passos dessa dispensação que está terminando ou finalizando. E já quando começa a contar esse tempo, a contagem desse tempo vai pegando velocidade. Esse último corredor, vejam, de uma forma progressiva até que já chega numa velocidade máxima, onde consegue fazer a meta, consegue alcançar a meta. E uma das coisas que aqui nos está dizendo o irmão Branham e o irmão William, as enumera. Quando ele diz a primeira coisa, e escreve aí, número 1, ele faz é chamar a sua noiva. Do lado esquerdo, desenha uma estrela de Davi, amém. Depois, o que ele faz? E escreve 2. Pega o seu inimigo Satanás, o amarra e o joga no fogo juntamente com todos os seus seguidores.
E lembrem-se, isso não se refere à Rússia, não, senhor. O anticristo é uma pessoa muito sagaz. Preste bastante atenção e verão quão sagaz ele é. É tão inteligente que apenas o Espírito Santo, só o Espírito Santo pode superá-lo. Vê? Olhem. Até o Espírito Santo, só ele pode superá-lo. Vejam se não é tão sagaz o diabo. Trombeta significa confusão política e guerras. Em Mateus capítulo 24, Jesus falou a respeito disso. Ouvireis de guerra, rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Vocês se lembram bem dessa parte das Escrituras, onde diz que haverá guerras e rumores de guerra. Guerras e rumores de guerra. A página 112 embaixo, onde terminamos de ler aí, ou continuamos lendo, ele escreveu: trombetas é igual confusão, políticas e guerras. Continuo na página 113. Tudo isso continuará assim, desse jeito, até o fim. Essas são as trombetas que soam. Agora, quando cheguemos nas trombetas, veremos em detalhe cada uma dessas guerras, para lhes mostrar que cada guerra lhes seguiu uma era da igreja e também seguem esses selos. Então a trombeta significa distúrbios políticos, enquanto que os selos significam distúrbios religiosos. Vê você? Abre-se um selo e é depositado uma mensagem, é depositada. Depois, sendo que a igreja também esteve formada nos seus sistemas e formas políticas, então, quando a mensagem é entregue, o mensageiro sai e lhes dá uma boa sacudida. Correto? Então, tem-se como resultado um distúrbio religioso quando se abre um selo. Neste outro livro, ele escreve: as trompetas seguem as eras, a cada era, uma trombeta. Em distúrbios políticos e os selos, ao se abrir, trazem distúrbios religiosos. E aí, do lado esquerdo neste livro, onde diz então a trombeta significa distúrbios políticos, do lado esquerdo, escreve Apocalipse 11, do 15 ao 19. Continua dizendo, correto? Então, dá resultado em um distúrbio religioso quando se abre um selo. Isso é o que tem acontecido. Toda a igreja está repousada ou repousa em Sião. Acomoda-se bem, diz, tudo está certo. Como, por exemplo, a igreja da Inglaterra estava bem acomodada. A igreja católica estava bem acomodada quando Lutero chegou. E então houve um distúrbio religioso. Sim, senhor. A igreja continuou então com Zwinglio e dali passou para diferentes líderes como Calvino. Depois a igreja anglicana acomodou-se e estava repousando quando Wesley chegou. E então houve outro distúrbio religioso, correto? Sempre causa ou provoca um distúrbio religioso. E ele escreve aí do lado esquerdo, o aperto. A abertura de um selo é igual, traz um distúrbio religioso.
O que do sétimo selo quando abre ou se abrir? Ou seja, o que do sétimo selo quando se abre? Quando for se abrir, se for abrir, o que do sétimo selo, como será? E aí em cima também escreve do lado esquerdo para cima, trombeta igual guerras. Agora, vejam como estamos vivendo em carne. Isso que foi profetizado e foi revelado pelo reverendo William Branham, porque ele trouxe essa revelação daquilo que seria, ou do que seria a abertura de um selo, e do que seria a abertura do sétimo selo no escrito do nosso irmão William. O que seria, o que aconteceria com a abertura do sétimo selo? Aconteceria a mesma coisa. Por quê? Porque estão tal como a igreja da Inglaterra, que diz aí, e como a igreja da Alemanha, vejam, estavam muito cômodos ou acomodados, estavam bem acomodadinhos aí, o mais bem no tocante, ou enquanto a sua forma, o seu jeito e tudo isso. Mas, quando, por exemplo, chegou Lutero, vejam aí, houve ou aconteceu um distúrbio, porque tinha que sair de tudo aquilo que se estavam fazendo, tanto do mensageiro e das coisas que pertenciam a este tempo, e vir um outro mensageiro e abrir esse mistério aí. Isso traria um distúrbio religioso. Isso também nesse tempo é o que nós estamos vendo. Não tinha acontecido isso porque não tinha sido aberto o sétimo selo. Não esteve revelado, ou não ficou revelado o que seria o sétimo selo, que é a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, que é o mistério pelo qual houve ou aconteceu silêncio no céu por meia hora. Isso não aconteceu em tempos passados. Não aconteceu no tempo do nosso irmão William Souto Santiago, senão que aconteceu nesse começo. Esse começo aconteceu quando esse ministério sob carpa começou num dado momento, e aí realizou. Deus fez esse labor, esse trabalho de levantar-se do trono de intercessão. Quando esse ministério falou, por mandamento do Espírito Santo, ordem para que se terminassem os batismos, a Santa Ceia, lavatórios de pés e todas essas coisas, esse instrumento fechou a dispensação da graça. Ele mesmo, o mesmo que abriria a dispensação do reino. E tudo isso numa forma em que o mundo não conheceu esse tempo, mas a igreja noiva sim conheceu. Os manufaturados, as fátuas, os incrédulos não. Eles, pelo contrário, tropeçaram com tudo isso e não entenderam essa mudança de dispensação. Não compreenderam essa nova era de coroa, era de ouro, onde Deus estaria revelando esse mistério da sua vinda. Nessa meia hora de silêncio, onde não estava acontecendo nada, coisa alguma no céu, porque tudo se realizaria na terra. E cada vez que uma pessoa entrava, era uma alegria. Vejam, toda essa alegria, esse avivamento já viria à terra, ou estaria na terra. Esse avivamento, essa alegria no céu, quando um pecador se arrependia e nascia de novo, essa alegria se torna ou é mostrada na terra, porque tudo o que falta e o que faltaria por se cumprir dessa dispensação, dessa dimensão celestial, a sétima dimensão, a qual corresponde
a etapa da era da pedra angular e dispensação do reino, tudo isso tem que ser manifestado na terra, tal como aconteceu com o átrio, com o lugar santo e com o lugar santíssimo do templo e tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão. Aí Deus estava mostrando aí todo o seu programa que ele realizaria desde o átrio ou pátio até o lugar santíssimo. Agora vejam como, de que forma esse distúrbio religioso volta a acontecer com a abertura do sétimo selo, o qual ele está sendo dado a conhecer a sua igreja noiva, o sétimo selo, e isso é o que está dando a fé de rápido para os escolhidos que serão transformados. Mas ninguém poderá, o cumprimento da sua vinda e a meia hora de silêncio, dar-lhe essa fé de rápido, porque não é para eles, é para aqueles que serão transformados. Tão simples assim. Continua dizendo o nosso irmão William, na mensagem Prepara-te para o encontro com Jesus Cristo, diz, é na vinda de Cristo a sua igreja, é a vinda de Cristo pela sua igreja, mesmo que ele é o anjo, seja o anjo do pacto, seja o mensageiro para Israel, mas vem pela sua igreja e depois se revelará a Israel. Cavalgaremos esse sendero ou caminho outra vez. Está citando aí do livro de citações, isso é correto. Tão breve quanto estamos quase prontos. Essa tradução não está muito clara. Tão breve quanto estejamos prontos, vejam vocês, é uma promessa. E se for uma promessa, tem que ser cumprida. Estamos no tempo onde temos que estar preparados, esperando esse encontro com Jesus Cristo na sua segunda vinda, vindo pela sua igreja. Por isso, a mensagem que Deus falou através do reverendo William Branham convocou e está preparando o povo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está debaixo do novo pacto, cobertos com o sangue do novo pacto, o sangue de Cristo, para o encontro com o nosso Deus Jesus Cristo, nosso Salvador. Lembrando que Cristo disse, o Pai e eu, um somos um, e aquele que me viu, viu o Pai. São João capítulo 10 e São João capítulo 14. Agora vejam como diz aí que a mensagem do reverendo William Branham é a que prepara, porque ele, ao ser o precursor, a sua mensagem contém as coisas que ele está precursando e como seria que viria isso que ele está precursando. Continua dizendo, estamos no tempo para que se cumpram essas coisas, e aqueles que estarão preparados as verão, o receberão, crerão nele. O que eles verão? O que eles receberão? Ora, o cumprimento da sua vinda. Aqueles que estão preparados, ou seja, estão ordenados por Deus para a transformação em rápido, esses são os que os vão ver, esses são os que o vão ver, e esses são aqueles que estão vendo hoje esse cumprimento. O receberão, crerão nele, e serão transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. É por isso que é importante que cada pessoa tenha pelo menos o livro dos selos, pregado pelo reverendo William Branham, e o livro das 7 eras da igreja, e também o livro das 70 semanas de Daniel, e o livro de citações, de extratos de diversas mensagens do reverendo William Branham, e também todas as outras mensagens que possam conseguir em folhetos que sempre estão disponíveis para os crentes em Cristo, porque essa é a mensagem que nos prepara para estar prontos para a vinda do Senhor e dar as boas-vindas a Ele no meio da sua igreja. Vejam o importante
a importância que é de ter as mensagens do reverendo William Branham, porque ele foi o precursor da sua vinda. Ele é o precursor da minha vinda, ou seja, ele é o precursor do cumprimento do 7º selo no meio da igreja, e isso ele está cumprindo neste tempo a vinda do Filho do Homem com seus anjos. E se os anjos estão, pois estão aí esses ministérios que ele disse que enviaria no fim do tempo, no meio da sua igreja, para trazer ou fazer a separação, a segregação. Estão aí. E vejam como tudo está acontecendo diante dos olhos de todos, e a própria palavra, a mesma palavra que ele está falando, a própria presença dele com aquilo que ele fala é o que fez, ou que faz a separação, a segregação. Cada um vai para o grupo que lhe corresponde. Tudo isso está acontecendo e muitos deles nem se dão conta, nem percebem isso. Mas vejam que os escolhidos sim estão percebendo esse labor, esse trabalho que esse ministério está fazendo, que é para dar-lhe a fé de rápido, mas também tem esse labor ou trabalho para fazer essa separação, e que os incrédulos também saibam, porque também é para os incrédulos que já não têm oportunidade. E depois, como ele fala aí, que mesmo que ele é ou seja um mensageiro para Israel, ele está trazendo para a sua igreja noiva essa fé de rápido, porque ele vem pela sua igreja noiva, mesmo que é um mensageiro, ou seja, um mensageiro para Israel. Mas para ele chegará um momento, um dado momento, em que eles receberão e serão selados por esse anjo. Continua dizendo, é a mensagem que diz como vai vir, ou seja, é a mensagem do irmão Branham que diz como vai vir, ou como virá, que nos prepara para dar as boas-vindas ao Senhor na sua segunda vinda. É a mensagem como a de João, igual a de João, que introduziu a Cristo na sua primeira vinda, porque era o ministério de Elias se repetindo em João Batista, e o ministério de Elias repetindo-se no reverendo William Branham pela 4ª vez. É quem, ou que introduz a segunda vinda de Cristo, a sua mensagem. Agora vejam como na primeira vinda, o arcanjo Gabriel esteve aí entre o precursor e o precursado. E depois, no cumprimento do ministério de Jesus, no meio do povo hebreu, esse ministério messiânico, nós já vemos que aí ou lá, Gabriel não estava lá. Ou seja, na forma em que ele apareceu a Maria, porque aí não tinha um corpo de carne. E vejam vocês, esse mistério, porque o maior mistério é o mistério da sua segunda vinda e o seu cumprimento, porque ele, na primeira vinda, tiveram muitos detalhes ou minúcias que Isaías e alguns profetas, mais outros profetas, falaram de como seria. E mesmo assim, vejam, com todos esses detalhes, os líderes religiosos daquele tempo não receberam. E vejam vocês que para a sua segunda vinda, ele manteve esse segredo para que o inimigo de Deus não fizesse ou causasse dano ou mal. E aí Deus, como iria ou ia cumprir a sua vinda numa forma muito simples, se levantariam muitos imitando e trariam aquilo que o irmão Branham trouxe, mostrando ele a primeira e a segunda etapa, ele mostrando ele, trariam ou surgiriam muitos imitadores, e o
povo mudaria os seus olhos para essas outras pessoas. E a obra que levaria a cabo esse sétimo selo para dar-lhes a fé de rapto seria uma obra muito mais difícil de levar ou ser feita. E é assim, e há muitos que se levantaram tentando imitar aquilo que já estiveram vendo de como Deus está realizando, fazendo a sua obra desde a grande carpa catedral. É tanto assim que estão fazendo isso. São imitadores, pervertedores, os quais Deus já deu a sentença, e eu tenho já dado-lhes a sentença de que estão mortos espiritualmente, todos esses ministros e aqueles ministros irmãos que estão imitando o cumprimento do sétimo selo em uma grande carpa catedral. Já estão mortos diante de Deus espiritualmente. Podem continuar falando e blasfemando e zombando-se e falando todas as coisas contra esse ministério. E para isso eles também estão pré-ordenados para fazer isso. Tem que deixá-los para que eles cumpram todo esse propósito e o estão realizando, fazendo muito bem isso. É o seu labor, o seu trabalho. Portanto, chegará um momento onde já ou entram vivos na grande tribulação ou fisicamente morrem por alguma doença grave, os agarre, os pegue e já morrem e deixam de aborrecer. Mas já há alguns que Deus permite que continuem até o fim. Esses se alonga mais o juízo desses que eles vão receber depois no lago de fogo, muito mais anos. Todavia, quanto mais passem operando nesta terra, nesses corpos, fazendo dano, combatendo a obra de Deus e o mensageiro e o grupo que está se preparando para a transformação em rapto, muito mais longa é a sentença e o juízo que receberão e o tormento que receberão no lago de fogo. Agora, continua dizendo aqui o nosso irmão William. Vamos ler na página 119. Um pouquinho antes para que vocês saibam como é que ele vem falando. Diz: é a mensagem como igual de João, que introduziu a Cristo na sua primeira vinda, porque era o ministério de Elias se repetindo em João Batista, e o ministério de Elias se repetindo no reverendo William Branham pela quarta vez. É quem introduz a segunda vinda de Cristo, a sua mensagem, ou seja, a sua mensagem é a que introduz a segunda vinda. Vamos ler na página 119 do livro de citações, parágrafo 1058, diz: talvez seja que eu esteja construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. Diz o irmão William assim, como João construiu uma plataforma com a sua mensagem para aquele que veio depois dele, que foi Jesus Cristo. Talvez eu seja levado antes desse tempo, ou seja, antes de que se apresente e suba nessa plataforma que ele lhe preparou. Mas eu creio que estamos tão perto que eu não morrerei de uma idade avançada. Ele já teria 115 anos se ele estivesse na Terra. Se alguém puder somar isso rapidamente. Quantos? 105, sim. Porque ele nasceu em 1909 e tiraram 9 anos de 2014 e aí nos dá o número. 105 anos teria atualmente. O sétimo selo será aberto para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando seja ou for aberto, então entenderemos melhor aquilo que o reverendo William Branham disse, ou aquilo que ele precursou, anunciou. Vejam, ele diz que quando for aberto, por isso é que ele diz que quando for aberto, então entenderemos melhor ou bem melhor o que disse o reverendo William Branham. Ou seja, isso que ele está dizendo aí, de que eu não morrerei de idade avançada sem que ele esteja aqui. Quando o sétimo selo esteja sendo aberto, ele diz que entenderíamos melhor isso que ele está falando. Porque vejam vocês, que quando o sétimo selo nasceu,
Por isso já se está abrindo esse mistério e todo esse segredo, e aí podemos fazer a conta, e aí entendemos que ele não iria morrer de velhice. Se não tivesse sido acontecido esse acidente pelo automóvel, ele não estaria com uma idade muito avançada, sem que ele esteja ou estivesse aqui. Porque ele, nesse momento, está mostrando que, todavia, esse véu de carne, esse instrumento no qual o sétimo selo estaria se cumprindo, não tinha nascido, porque senão ele teria dito ou falado, bom, nasceu por esses dias que passaram, nesses anos que passaram, e não teria que falar ou dizer essa profecia. E vejam tudo isso agora que está se abrindo de uma forma tão simples. E podemos ver o quadro completo e o plano completo inteiro de Deus, e podemos compreender todo esse mistério do sétimo selo, o qual, quando esteve sendo aberto, esteve acontecendo um distúrbio religioso. Ele teria 65 anos, se fizermos a conta, dessa data até a data onde nasceria esse véu de carne. Vê, uns 65 anos. Não é uma pessoa de idade avançada ou muito avançada. Agora, nós entendemos agora o que ele dizia ou falava. É por isso que ele diz, quando for aberto, então entenderemos melhor o que disse o reverendo William Branham, o que ele precursou. E agora entendemos melhor o que ele falou, que ele não morreria de velhice até que ele esteja ou estivesse aqui. Amém. E sendo de 54 anos nesse tempo, tinha 54 anos nesse tempo. Não morrerei de velhice até que ele esteja aqui, a não ser que eu seja disparado, atirado, assassinado ou alguma outra coisa, de alguma forma morto, mas não pela idade avançada, enquanto ele venha ou vier, até que ele o quê? Até que ele venha, até que ele cumpra a sua vinda nesse instrumento. Talvez eu não faça isso. Ele já sabia que ele partiria antes, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Diz o irmão William, vê? A mensagem que introduz a segunda vinda de Cristo ao mundo, como diz o Espírito Santo através do reverendo William Branham, a mensagem que trouxe que será a mensagem que ele trouxe, é que será o cumprimento ou conhecerá o cumprimento da segunda vinda do Senhor, da segunda vinda de Cristo. Assim como João Batista foi enviado como precursor para a primeira vinda, assim esta mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim é que será paralelo em tudo, eu sei que será paralelo em tudo. Diz o irmão William João, foi o mensageiro da sétima era da igreja hebraica sob a lei da sétima era ou etapa, e o reverendo William Branham foi o mensageiro da sétima era da igreja gentia sob o novo pacto. Depois, lá no tempo de João, veio a pedra angular, aquela foi a pedra, era de pedra angular, o tempo da primeira vinda de Cristo. E para a segunda vinda de Cristo será em tempo de era de pedra angular, porque aquele que vem é a pedra angular, Cristo nosso Salvador, a pedra que os edificadores rejeitaram, a qual tornou-se cabeça de ângulo. Com toda esta informação que temos, não vai nos passar em branco, despercebida a segunda vinda de Cristo, porque Ele vem por nós para nos transformar e levar-nos junto com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, por que Ele diz ou fala que com tudo isso não nos passaria em branco a segunda vinda do Senhor? Porque seria em uma forma em que muitos não pensam que ele a realizaria, levaria a cabo. E se pode ou puder passar
despercebido, aquele que não esteja preparado. Olhem, pensem um pouquinho. Aquele a quem passar despercebido é porque não vem da forma em que o esperam ou estão esperando. Os do grupo do irmão Branham espera que o irmão Branham regresse, volte. Os que não seguiram ou não têm seguido aquilo que ele disse, que seguissem e que estivessem conectados com a grande carpa catedral e que estivessem recebendo aí tudo aquilo que Deus estaria trazendo, porque a primeira coisa é a palavra e depois é os milagres. Essa é a vindicação, a confirmação de tudo isso que se tinha trazido. O primeiro é a palavra. Até mesmo no devocional que estaríamos acompanhando, aqueles que não estão recebendo isso e estão esperando a que o nosso irmão William Souto Santiago regresse e volte para cumprir isso, vejam, todos esses irmãos que estão esperando de uma outra forma não verão, porque se o reverendo William Branham chega ou chegar até o grupo que o está esperando assim, desse jeito, pois não se lhes vai passar em branco, despercebido. Inclusive aos do nosso tempo, se víssemos o irmão Branham fazer isso, olha, então era desse jeito, mas não é assim. Se voltasse o nosso irmão William para pregar e trazer a fé de rápido e para terminar aquilo que, como alguns dizem, isso dá até vergonha alheia, isso é vergonha alheia, terminar aquilo que não terminou, e a pregar e a trazer a fé de rápido, até os do grupo do irmão Branham, ao olharem para isso, vão crer, só com isso, olhando para isso, vão crer, mas não por fé, não por revelação. E se é algo, ou for algo, uma coisa que pode passar em branco, despercebido, o irmão William não pode vir para cumprir isso, porque isso a ninguém passaria isso em branco, nem mesmo os incrédulos passariam isso despercebido, porque veriam algo assim desse tipo. Não, é impossível que isto não seja certo, verdadeiro. Isso tem que ser certo, porque olha, esse homem, eu soube que ele morreu e olhem, aí ele está aí. Eles vão voltar no seu corpo eterno e glorificado, mas já para estar 30 ou 40 dias conosco e partirmos. Ou seja, com esse povo que está já está preparado para esse momento, esse instante. Assim que querer a maneira que ver a maneira que o irmão Branham está esperando não é. Vindo o irmão Branham de novo. O grupo que ficou atrás sem subir a era da pedra angular e ficou pensando que o irmão William voltaria para realizar e cumprir isso, tampouco vai se cumprir assim desse jeito. Por isso é que se lhes pode passar em branco despercebido. E ele diz, com isto, com toda esta informação que nós temos, não vai passar por cima da gente em branco. Se for passar em branco, pense um pouquinho despercebido, pense nisso. É porque e seria de uma forma tão simples, uma forma que ninguém espera isso, esse cumprimento. Ninguém está esperando por esse cumprimento. Agora vejam que com toda essa informação que nós temos, não vai passar por cima, em branco, a segunda vinda de Cristo. Porque Ele vem pela gente para transformar-nos e levar-nos com Ele para a ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, estamos sendo preparados com a mensagem de Deus e revelado pelo Espírito Santo através do reverendo William Branham para o nosso encontro com Jesus Cristo na sua segunda vinda. Te mantém preparado e preparada para o encontro com nosso amado Senhor Jesus Cristo, para o encontro com nosso Deus, o qual se fez carne no seu corpo, que está glorificado e na sua segunda vinda virá para nos buscar, transformar-nos e levar-nos com Ele para a festa maior que tenha acontecido no céu, a ceia das bodas do Cordeiro. E para os filhos e filhas de Deus, que neste tempo final estiveram dando as boas-vindas e têm se encontrado com o Senhor na sua segunda vinda, é porque foram preparados e agora estão recebendo e se regozijando pela sua vinda, desse ministério e dessa manifestação última, final, que Cristo teria no meio da sua igreja,
na etapa da era da pedra angular. E isso é uma das porções que ele falou nesta mensagem que estaremos vendo e escutando. Em uma parte aí já terminando, ele diz que a última manifestação que Cristo terá entre os gentios será na era da pedra angular, em uma grande carpa catedral. Tão simples assim. Olhem, aquele que não entende isto, se é na última manifestação em uma grande carpa catedral, o nosso irmão William, nosso irmão Branham não a teve, nosso irmão William Soto não a teve, se é a última manifestação, pois tem que estar velada e revelada essa coluna de fogo em um homem, em um véu de carne. E já aí vai-se o problema, some o problema de identificar um instrumento. Mas, como é para aqueles que têm a percepção profética, poderão ler isto e poderão ler tudo o que se tem lido, vindicando, confirmando aquilo que Deus está fazendo hoje e não vão ver, porque tropeçam com véu de carne. Sempre foi assim em todos os tempos, mas no final, terão que reconhecê-lo. Tarde ou cedo, terão que reconhecê-lo. As dimensões. Ficamos de pé e deixamos assim este tema, as dimensões, para hoje, sexta-feira, 8 de março deste ano de 2024, ao nosso apreciado irmão e amigo William Soto Santiago.